Olá, meu amigo, minha amiga, que bom tê-lo novamente aqui no nosso canal. Que bom podermos começar um dia e buscar a presença de Deus, buscando Ele, que é o doador da vida. Nós teremos sucesso nos nossos empreendimentos ao longo desse dia. Deus quer abençoar você. E nós vamos meditar em um verso da sua palavra, porque Deus sempre tem algo bom e novo para o nosso coração. O texto que nós vamos meditar hoje está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3. Os versos são do 1 até o 6. Acompanhe comigo a leitura deste texto. Os versos dizem o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Este foi um encontro muito especial. É um encontro muito conhecido também, porque fala do maior vulto do Antigo Testamento, que é Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, ou, como é conhecido, o Pentateuco, ou até mesmo a Torá. Moisés estava ali apacentando os rebanhos do seu sogro, Jetro, porque ele já tinha fugido do Egito por matar um egípcio, e ali ele estava vivendo esses tempos a qual Deus o estava preparando para uma grande missão. E chegou o momento de Moisés assumir o protagonismo nesta missão. É claro que ele seria apenas um servo de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor. Mas todos aqueles que estão nas mãos de Deus, que são instrumentos de Deus, eles têm sucesso nas suas empreitadas. Aqui vai uma outra lição. Se Deus estiver com você, não há como fracassar, porque a vitória, ela vem das mãos de Deus. Não importa as suas limitações, não importa as suas dificuldades. Moisés, neste momento aqui, tentou até apresentar as suas limitações a Deus, mas estas não foram aceitas, porque é Deus quem nos capacita. E era Deus quem estava fazendo o chamado para Moisés naquele momento. Mas há aqui algumas outras lições interessantes. A primeira delas é que Deus, ele se ocultou numa sarça. E esta sarça, ela estava em chamas e não se consumia. Isso é algo que chamou a atenção de Moisés. Como algo que está pegando fogo, está em chamas, não é consumido. Deus estava ali na sarça através de um elemento do nosso mundo que é o fogo. Moisés, ao tentar se aproximar, foi advertido por Deus. Aqui é uma outra lição. Deus é nosso amigo, Deus é nosso Pai, Deus nos ama, mas Deus é santo. Ao se aproximar de Deus, Moisés teve que tirar as suas sandálias, pois onde Deus está, o local se torna santo. E ali então Moisés teve que prestar reverência para com Deus. É interessante este relacionamento que nós devemos ter com Deus. Ao mesmo tempo, nos encontramos na presença de um amigo, de um pai, de um Deus cheio de ternura e de amor. Mas, ao mesmo tempo, devemos entender que Ele é santo e que nós devemos nos portar na presença dEle como na presença de um Deus santo e todo-poderoso. Uma outra coisa aqui interessante é que, ao longo da história, nós encontramos
teofanias de Deus. As teofanias são momentos de aparição de Deus, a qual ele entra em contato com o ser humano. Houveram outras ocasiões na Bíblia que nós podemos relatar. Porém, nessa daqui, existe a questão ali do elemento do fogo. Posteriormente, o próprio Deus assumiu a natureza humana, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesta ocasião, Deus velou a sua divindade numa sarça, sem beleza, sem formosura. Na outra ocasião, Deus velou a sua divindade em um corpo humano, também sem beleza e sem formosura, mas algo a qual os seres humanos podiam entrar em contato, a qual o ser humano podia conversar com Deus sem temer a sua presença. Há uma outra lição interessante aí, a qual nós podemos tirar deste texto. Porque depois que Jesus ascendeu aos céus, ele nos deixou o Consolador. Nós podemos ter a presença do Espírito Santo em nosso coração, o fogo do Espírito Santo arder em nós. Se Deus estiver em nós, ainda que possamos passar por aflições, por duras provas, essas provas, o fogo da aflição, não irá nos consumir, porque Deus está em nós, assim como quando Deus estava lá na sarça e o fogo não consumia a sarça. Se você tem passado por provas e por lutas, se Jesus está com você, se Jesus está em você, fique tranquilo. O fogo não irá te consumir, apenas irá queimar a escória. Tudo aquilo que é impuro irá separar de você o pecado, aquilo que é mal e aquilo que te traz infelicidade. Que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia, que você possa ser cheio do fogo do Espírito Santo e que você possa a cada manhã se achegar à presença de Deus. E tire as suas sandálias por estar pisando em terra santa. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com seus amigos, com seus contatos, com seus familiares. Coloque nas suas redes sociais, porque o mundo precisa de Deus. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. E se você compartilhar, você vai estar ajudando isso a acontecer. Se tiver algum pedido de oração, vá aqui embaixo nos comentários, coloque o seu pedido de oração. Terei um imenso prazer de orar por você. E agora mesmo, para abençoar o seu dia, eu quero fazer uma oração. Aceita uma oração? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, eu te agradeço por esta palavra maravilhosa. Como, Senhor Deus, o Senhor se importa conosco, seres humanos, pequenos e tão sem importância neste mundo, mas o Senhor nos dá importância, o Senhor nos dá valor e vem até nós. Nós te agradecemos por isso. Eu quero pedir uma bênção para esta pessoa que hoje abriu este vídeo e está assistindo a esta meditação. Abençoa a vida dela, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Querido amigo, querida amiga, quero agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final. Se ainda não é inscrito em nosso canal, vá aqui embaixo, clique em se inscrever. Assim, todas as vezes que os nossos conteúdos, que as nossas lives estiverem aí disponíveis, o YouTube vai te notificar. E também você ajuda o nosso canal a ficar mais visível. Compartilhe, curta, comente, que Deus te abençoe grandemente e eu te aguardo no nosso próximo encontro. Até lá!